No começo desse anime nós vamos conhecer o nosso protagonista chamado Kotaro. Ele nasceu com a incrível capacidade de reescrever qualquer parte do seu corpo. Usando essa habilidade ele pode se tornar a pessoa mais forte, a pessoa mais rápida e também a mais inteligente do mundo. Até que ele descobre que também pode usar esse poder para reescrever o destino da humanidade e controlar o mundo também. Mas bem, no início da história a gente vê que o Kotaro é um estudante do ensino médio com uma personalidade bastante descontraída. Ele frequentemente se intromete em assuntos dos outros e como resultado ele é quase sempre arrastado para acontecimentos que ele não tinha que se envolver. E o protagonista tem um poder sobrenatural chamado reescrever, que permite que ele reescreva qualquer aspecto físico do seu corpo. Como eu falei, ele pode aumentar a sua força, seu intelecto, a sua velocidade, basicamente o que ele quiser. Porém isso tem um custo, esse poder, ele tem um custo que é a própria vida do Kotaro. E se ele abusar dessa habilidade ele vai acabar se tornando então um familiar. E bem, não se deixe aqui enganar pelo nome familiar, porque na verdade eles são criaturas artificiais que são usadas por invocadores. E em uma noite qualquer o Kotaro acaba tendo um sonho bastante estranho, onde uma garota misteriosa está golpeando ele no peito. O sonho deixa o protagonista tão perturbado que ele acaba acordando. E o mais estranho é que desde que ele teve esse sonho ele começou a sentir a presença dessa garota todas as noites. Quando ele está na escola ele compartilha desses sonhos e fala sobre eles com sua amiga Kotori, que recomenda que ele vá visitar a Akane, a presidente do clube de ocultismo da escola. E o Kotaro acata esse conselho e vai visitar a escola meia-noite para conhecer a tal da Akane. Porém, quando ele conta a sua história, a garota não consegue acreditar nela. A situação tá tão feia que nem alguém que faz parte do clube de ocultismo acredita no cara. Porém, mesmo assim, ela entrega pra ele 3 pedaços de papel dizendo que aquilo iria protegê-lo. E bom, mas isso não acontece porque quando chega a noite, a garota misteriosa aparece agora no quarto dele e morde ele, deixando ele agora mais assustado do que nunca. E aí no dia seguinte ele decide se juntar ao clube de ocultismo para provar que o que estava acontecendo com ele era real. Porém ele não quer entrar no clube sozinho, então ele leva Kotori junto com ele. Além da Chihaya, que tinha super força, e também da Lucia, que usava luvas porque envenenava todos os seres que ela tocava. E por último nós conhecemos a Chizuru, uma garota de cabelos loiros que apesar da aparência frágil tem um incrível poder para apagar as memórias das pessoas. E bom, depois de entrar no clube de ocultismo e começar a trabalhar como um grupo, Kotaro começa a perceber que ele não está mais sem rumo ou sozinho por aí. Ele finalmente sente que está vivendo uma vida produtiva. E ali no clube ele acabou achando um lugar a qual ele sentia que pertencia mesmo. E depois que ele aprende sobre os poderes da Chizuru e da Lucia, o Kotaro descobre como elas fazem parte de uma organização secreta chamada Guardian, que é basicamente uma organização de um grupo de super-humanos. E o objetivo dessa organização é matar a chave para a destruição de todo mundo. E com isso ele se opõe a uma organização rival que se chama Gaia, que é uma organização de invocadores que quer usar a chave para destruir o mundo inteiro. E esses invocadores são aquelas pessoas que utilizam aquelas criaturas, os Familiar, vocês lembram? E se o Kotaro abusar muito do seu poder, ele pode se tornar inclusive uma dessas criaturas. Mas enfim, um belo dia os membros do clube vão fazer uma exploração pela floresta. Porém, durante o caminho, o Kotaro acaba se perdendo dos demais e é atacado por um cachorro monstro que morde o braço dele. E aí, para se libertar da criatura, o Kotaro usa sua habilidade de reescrever para criar garras de lâmina e usando isso ele consegue perfurar a boca do monstro. E depois disso o protagonista acaba encontrando a Chizuru e a Lucia, que estão lutando contra dragões. E esses monstros estão sendo controlados todos pelos invocadores da Gaia, aquela organização maligna. E o Kotaro então desesperado foge dali em busca dos outros membros do seu grupo. Porém quando ele encontra as outras garotas, de repente uma nova criatura voadora gigante aparece ali e golpeia o Kotaro bem na mão. E a criatura então começa a sugar o sangue do protagonista e joga tudo ao redor. Para se defender o Kotaro usa mais uma vez as garras de lâmina, cortando agora os tentáculos do monstro. E aí, como se aquela situação toda não pudesse ficar ainda mais estranha, de repente quem aparece ali para defender o Kotaro é aquela garota misteriosa que sempre aparecia nos sonhos dele. Mais tarde então o Kotaro se reúne com o seu grupo porque as garotas estão com dúvidas sobre as intenções da Akane e da Chihaya. E tudo isso porque a gente descobre que elas são na verdade membros da Gaia. Porém antes que qualquer coisa possa acontecer, o guardião da Chihaya chamado Sakuya chega ali para levá-los embora. E quando o resto dos membros do grupo vê aquilo acontecendo, todos ficam em um estado de choque. E após estar recuperado de tudo que vinha acontecendo, Kotaro então volta para a sua escola. Porém ele percebe que a sua vida normal nunca mais vai ser a mesma. E a situação da Akane e da Chihaya só foi piorando e as meninas logo estavam ocupadas travando uma guerra entre elas mesmas. E ver o seu Aren brigando daquele jeito deixava o Kotaro triste. Ele acabou se sentindo sozinho no final. Porém não precisa ter dó porque ele é protagonista de anime. E um belo dia então uma garota misteriosa finalmente se apresenta. A
aquela garota misteriosa que tinha salvado ele, aparecido no sonho dele, essa garotinha aí, ela se chama Kagari. E aí, após se apresentar, a Kagari revela ao Kotaro que ela está com amnésia, ela precisava da ajuda dele para recuperar as suas memórias. E o Kotaro então acompanha a garota até a sua base secreta na floresta. E quando ele entra ali, ele vê o local repleto de vários monstros que tinham sido criados pela própria Kagari. E ali a Kagari mostra pra ele também a árvore de origem, que carregava o poder de todos, chamado Aurora. Ela então explica que aquele poder criou a vida e também deu origem à própria Kagari como chave para destruir todas as outras formas de vida. Pois é, vocês lembram daquela chave que eu falei que tanto a organização Gaia quanto a organização Guardia estavam procurando? Bem, acontece que na verdade a Kagari é uma druida e o dever dela é justamente proteger essa chave que tá todo mundo procurando. E não demora para as confusões começarem a acontecer, pois no dia seguinte o Sakuya rompe a barreira da base secreta e ele chega até ali para ficar de olho no Kotaro por ordens da Akane. E outra coisa que a Akane tinha pedido é que o Sakuya também desse um treinamento para o Kotaro. E através deste treinamento, o Kotaro aprende como não deve confiar em suas habilidades de reescrita o tempo todo. Porque por mais que ela seja muito poderosa, quanto mais ele utiliza essa habilidade, mais ele deixa de ser humano. E o protagonista depois volta a encontrar com a Akane, que valoriza o tempo que passou com ele no clube de ocultismo. E ela afirma que vai ajudá-lo enquanto tiver possibilidade, mesmo sendo uma membra da Gaia. E aí no dia seguinte, o protagonista volta a encontrar com a Lúcia perto da base secreta, e a garota estava ferida porque tinha acabado de lutar contra membros da Gaia. E aí, com a ajuda das fitas mágicas de Kagari, o sangramento da Lúcia para e ela acaba sendo salva. E aí, desde que ela foi salva pela Kagari, a Lúcia vai mudando de ideia sobre destruir a chave. E quando chega a noite naquele dia, o Kotaro percebe que a Kagari tá agindo de uma forma um pouco estranha, e logo a gente descobre que ela está sendo manipulada pela canção da destruição, uma melodia criada para desencadear a destruição de todo mundo. A música foi criada por Sakura, chefe da Gaia e também a mãe adotiva da Akane, que apesar de já estar bem velha, ainda quer testemunhar a queda da humanidade antes de partir desse mundo. E a Kagari então perde os sentidos ao ouvir isso, o que acaba trazendo um grande desastre e calamidade pro mundo. Logo o grupo de Kotaro é então convocado de volta à cidade, e lá a gente vê que os monstros estão causando grandes estragos, enquanto a floresta parece que vai tomando o território rapidamente, invadindo a cidade. Neste momento a gente vê a árvore gigante irrompendo do solo, o que indicava que estava começando a salvação, mas também a destruição da humanidade. E neste momento o que está acontecendo é que o Kotaro está testemunhando o juízo final bem diante dele. E por mais que ele queira, ele não consegue salvar milhões de pessoas da morte. E enquanto o protagonista carrega Kagari em suas costas e vai subindo até um terraço, ele acaba sendo abordado por Isaka, um cara de cabelos brancos que está ali para destruir Kagari. E ele diz que quer fazer aquilo para acabar com o sofrimento de todos. Porém o Kotaro logo ativa suas garras e se envolve em um duelo contra ele. E por mais que o protagonista continue a atacar, ele não consegue acertar o Isaka em momento algum. Neste momento então ele resolve utilizar a sua habilidade de reescrita para aumentar a sua velocidade. Só que o Isaka rapidamente usa sua espada para cortar o peito do Kotaro. E quando parece que o protagonista está prestes a perder, a Chizuru aparece ali e bate de bicicleta com o Isaka, arremessando ele para fora do prédio. O Kotaro agora está a salvo, porém a lesão que ele tomou acaba piorando seu estado. E mesmo que fosse ela quem estava sendo salva, no final de tudo a Kagari cura o protagonista mais uma vez. Porém, depois de utilizar a sua habilidade tantas vezes, o protagonista aos poucos vai se transformando. Ele parece estar virando uma planta semelhante a um humano. E tudo está muito caótico, porque neste momento a canção da destruição está fazendo a Kagari gritar de tanta dor. E aí nesse momento ela se transforma em uma árvore gigante, a fonte que traria o fim a toda a humanidade. Para salvar a todos, o Kotaro teria que destruí-la para conseguir salvar o mundo. Porém, ele se recusa a deixá-la ir e ele então desiste daquilo. E nesse momento a força vital da humanidade começa a se transformar em luzes brilhantes, e de alguma forma essas luzes começam a ser atraídas até a árvore, como se estivessem sendo sugadas por ela. O Kotaro então acaba ficando inconsciente, e quando ele acorda ele vê que agora ele está no reino da cidade, porém tudo está em ruínas. Ele então se dirige até Daisy Hill, onde ele vê uma versão diferente da Kagari pesquisando uma grande embutida no solo. E logo a gente entende que essa Kagari é na verdade a encarnação da lua e administradora dos mundos. Ela está pesquisando a grade usando as informações da aurora deixadas pela sua versão terrestre, para assim descobrir a teoria da vida para salvar a humanidade e também o mundo. Porém, quando o Kotaro se aproxima dela, ela acaba apunhalando ele bem no coração. E aí o ciclo se repete, ele acorda no mesmo reino apenas para repetir o processo milhões de vezes, enquanto ele tenta encontrar a maneira certa de se aproximar daquela Kagari. E isso só muda quando o Kotaro acaba encontrando o milagroso Elixir da Vida. O Kotaro tenta entender a pesquisa sobre o Elixir, mas ele não consegue porque a complexidade é alta demais para um ser humano comum. E aí nesse momento ele tem a
brilhante ideia de reescrever o seu cérebro milhares de vezes, até que ele atinge um nível supremo de inteligência para conseguir entender tudo. E agora, quando a dupla estava conseguindo trabalhar junta, finalmente um monstro ali aparece para eliminar a Kagari. E por pouco a criatura não consegue acabar com aquela nova Kagari também, mas felizmente o Kotaro utilizou as suas garras e conseguiu derrotar o monstro. Em seguida, vários outros monstros vão aparecendo, então eles saltam do telhado para escapar dali, e ao cair logo um monstro alado tenta atacá-los. Porém, mais uma vez o Kotaro agora foi esperto e derrotou o monstro, e ele então convoca os membros do seu clube de ocultismo ao reino para lutar ao lado dele. E após derrotar a primeira onda de monstros que havia aparecido, o Kotaro agora com seu super cérebro acrescenta um pedaço pequeno à teoria que contém a sua promessa de reencontrar a Kagari algum dia. E agora, quando a Kagari volta a tocar a grade, seus galhos se transformam em um casulo de planta. Eles então prendem ela dentro para completar a teoria de uma vez. E aí mais uma vez a canção da destruição começa e o casulo começa a florescer. E nesse momento a maioria dos membros do clube também são derrotados pelos monstros e eles acendem como luzes brilhantes, assim como tinha acontecido antes indo em direção à árvore. O protagonista então derrota um dragão cortando a sua cabeça e outra criatura o ataca. Ela morde o braço dele e ele então usa suas garras para perfurar a boca dela. Parecia tudo perdido mais uma vez, porque uma andorinha só não faz verão, mas logo Sakuya apareceu ali e lutou ao lado do Kotaro. Porém ainda assim tinham muito mais inimigos do que aliados. E depois que o Sakuya também bate as botas, os monstros agora vão destruindo o corpo inteiro do Kotaro. Isso acontece de forma brutal, então como resultado ele acaba perdendo a vida e sobe ao céu também. E enquanto voava, o Kotaro descobre como eles estavam na lua que a Kagari tinha replicado como se fosse a Terra. E a energia da Aurora agora está retornando à Terra para renascer a humanidade pela última vez. E antes de desaparecer, o Kotaro fica emocionado e se despede da Kagari. E agora vemos que o protagonista está em uma nova vida, onde o Kotaro agora é um garoto sério e solitário que não se adapta bem aos colegas. E por algum motivo ele não tem nenhuma lembrança do que tinha acontecido anteriormente. E uma noite, enquanto ele explorava pela floresta, criaturas dragões arrancaram suas entranhas. Felizmente, o grupo de guardiões de Asaka acaba salvando o garoto. E logo a gente vê que os seus pais são membros da Martil, que é uma organização de proteção ambiental que também era uma afiliada da Gaia. E para tornar a situação toda pior para ele, os pais dele forçam ele a assistir aos seminários sobre isso. E aí mais tarde, durante a noite, os vizinhos deixam a sua filha Kotori aos cuidados do Kotaro. E por mais que os dois passem algum tempo juntos, eles não se lembram de nada e não conseguem nem construir um vínculo dessa vez. E aí durante o ensino médio, apesar da pressão para cumprir o seu dever para com seus pais, o Kotaro lentamente começa a deixar a Martil, a organização a qual eles faziam parte. Porém, ele ainda se autoproclama como um caçador que salvaria a Terra. E para cumprir o seu dever, ele sai à noite para destruir diversos monstros usando a sua habilidade de manipular o sangue. E agora, seguindo o conselho da Asaka, ele deixa sua casa e se junta ao campo de treinamento de guardiões. Lembrando que todos os guardiões aqui têm pelo menos habilidades sobre-humanas. E enquanto está por ali, o Kotaro passa por muitos obstáculos e fracassos constantes também. E acontece que ele é o pior e o mais fraco estagiário de todo o grupo também. E ao combater a Asaka, Kotaro é derrotado facilmente. Porém, em sua última tentativa, ele começa a se lembrar lentamente da sua habilidade correta, aquela de reescrever. E dessa forma ele consegue impressionar a Asaka e no último dia de treinamento, ele então participa da festa de despedida realizada pelos seus instrutores. E agora ele se gradua formalmente para se tornar um novato nas forças guardiãs. E começando seu trabalho como guardião, o grupo do Kotaro é logo enviado para a cidade onde tudo tinha sido destruído. Aquela cidade onde eles praticamente viram o juízo final da outra vez, vocês lembram? E eles são enviados até lá para encontrar a chave e eliminá-la de uma vez por todas. E quando o Kotaro chega lá, ele começa a perambular pela vigilância junto com os outros membros do seu grupo. Até que de repente eles ouvem um sinal de emergência vindo da floresta. O Kotaro então corre até lá e ele acaba encontrando a Akane agarrada a um galho de árvore ali. E de repente o monstro cão de caça aparece e salta sobre o Kotaro. Porém ele reage rapidamente chutando o monstro e cria uma lança usando sua habilidade de manipular o sangue para então conseguir destruir a criatura de uma vez. E aí de repente uma onda de luz aparece do nada simplesmente. E depois de esconder a Akane em segurança, o Kotaro vai em direção a essa luz que vem de Daisy Hill. E lá mais uma vez ele volta a encontrar a Kagari, a chave que ele foi encarregado de procurar e destruir. Porém, como parece que o destino se repete, mais uma vez ele acaba deixando a Kagari ir. E aí ele então leva a Akane de volta ao seu orfanato e mais tarde ele relata todo o evento para Asaka, apenas omitindo o detalhe do seu encontro com a Kagari. Porém, mesmo assim ele se sente muito culpado por estar mentindo e traindo os guardiões. E depois disso ele decide então remodelar a sua vida. E eu tô dizendo isso literalmente, tá? Porque ele logo faz as suas malas e deixa o Japão para ingressar em uma
uma empresa de segurança privada. E enquanto está por lá, o Kotaro se torna um soldado que testemunha regularmente tragédias, pobreza e pessoas perdendo a vida. E um dia, inevitavelmente, ele acaba atirando na cabeça de um inimigo durante uma batalha. E aí, como resultado desse ato, ele sofre o trauma de ter tirado a vida de alguém. Tomado pela culpa, ele decide que sua própria vida não vale mais nada. E aí, quando o Kotaro está prestes a fazer uma grande burrice contra ele mesmo, de repente uma jovem chamada Yasmin aparece ali e impede ele. Depois que se passa um ano desse dia, a gente vê que a equipe do Kotaro está se infiltrando em uma fábrica onde encontra um monstro. E esse monstro é poderoso demais para que alguém consiga derrotá-lo. Sendo assim, eles partem para encontrar e matar quem invocou aquele monstro. Para isso, eles entram em uma sala escura onde está o invocador. E Luis, companheiro de equipe de Kotaro, dispara sua arma. Porém, quando é tarde demais, ele percebe que ele havia disparado em crianças. E infelizmente, com isso, algumas acabam feridas e outras acabam perdendo a vida também. Inclusive a menina Yasmin, que ano antes tinha salvado Kotaro. E ao ver toda aquela situação, eles se sentem culpados ao saber como crianças eram forçadas a se tornarem invocadores. E elas precisavam fazer aquilo devido à sua pobreza, simplesmente. E aí, levando as crianças, eles fogem do local, mas Lois fica para trás. Ele se sacrifica para que Kotaro e as crianças possam sair dali em segurança. E aí, mais uma vez, nessa nova vida, o Kotaro se lembra da sua habilidade correta. E com isso, ele sacrifica a sua força vital para curar as crianças que estavam feridas. E pode falar o que for do Kotaro, mas ele realmente tem um bom coração, porque depois de tudo ele fornece abrigo e dinheiro para as crianças sobreviverem. E em suas próximas missões ele sempre foca em resgatar secretamente as crianças invocadores e sobre-humanas. E sempre que ele as encontra, ele as leva em segredo para o abrigo de Yasmin para que ela os proteja. E apesar de todas as suas diferenças, acaba que todas as crianças sempre se dão bem no final. E isso faz o protagonista perceber como tanto os guardiões quanto os membros da Gaia poderiam coexistir. E assim, após morar no exterior por 2 anos, o Kotaro decide então voltar ao Japão, para sua cidade natal. E quando ele está lá, ele volta a encontrar com Kagari, que pede para ele proteger a humanidade. E de acordo com ela, o planeta não poderia resistir a outra revolução através da salvação. Portanto, para resolver a situação, o Kotaro promete parar a guerra que está rolando entre os Gaia e os Guardiões, esperando que isso crie boas lembranças para que a Kagari possa evitar a outra destruição. E para isso, o Kotaro então se infiltra na organização de Gaia, e ele faz isso usando uma identificação falsa. E lá ele aprende a arte de convocar e se torna também um membro oficial. Agora o protagonista está trabalhando como se fosse um agente duplo, vamos dizer. E enquanto ele está ali, ele acaba encontrando a Kotori mais uma vez. E ela vinha criando barreiras para proteger a Kagari nos últimos anos como druida. Só que o problema é que depois de terem determinado onde estava o paradeiro da Kagari, logo a Gaia envia grupos para capturá-la. E eles então invocam monstros exploradores para cercá-la. Só que o Kotaro rapidamente acaba com os invocadores para se livrar desses monstros. E vendo os movimentos dos seus oponentes, logo os guardiões também enviam um helicóptero para tentar encontrar a chave. E usando a sua habilidade de manipulação de sangue, o Kotaro cria uma lança e a joga no helicóptero para destruí-lo. Ele entra em uma batalha com Asaka, esquivando-se do ataque do homem por trás. E logo ele saca sua arma para conseguir disparar contra ele. Porém, com movimentos rápidos, o Asaka consegue afastar as balas com sua espada e acerta um golpe. Em resposta, o Kotaro levanta o braço para se defender e depois manipula o seu sangue para contra-atacar. Porém, o Asaka é mais forte e consegue jogá-lo para trás, aproximando-se dele para dar o golpe final. Neste momento, então, o sangue do Kotaro se solidifica em pontas e perfura o corpo do Asaka. O Kotaro então cria uma espada de sangue e atravessa o peito do seu mentor, desculpando-se por tê-lo traído. A música da destruição então começa mais uma vez quando o Kotaro encontra a Kagari. Ele a abandona e vai para a cidade impedir o coral de cantar aquela música que traria a destruição total. E ao chegar no prédio de Gaia, o Kotaro usa sua força vital restante para criar uma espada. E assim ele começa a lutar contra o último monstro que protege o local. Ele salta para atacar a criatura, mas ela o afasta com seu rabo. Ele contra-ataca várias e várias vezes, mas a criatura quebra um pilar que acaba caindo sobre ele. Ele tenta pular, porém o monstro arranca sua perna com as mandíbulas. E o Kotaro então cria uma perna substituta com seus poderes de reescrever e corre para desferir um golpe decisivo que finalmente derrota a fera gigantesca. No entanto, devido ao uso excessivo de suas habilidades de reescrita, o Kotaro está lentamente se transformando em um monstro. Ele sabia que isso podia acontecer, mas ele chega até o telhado onde encontra todos os membros já mortos e o Sekiro está ali testemunhando a destruição de todo mundo. Parece tarde demais para impedir o apocalipse mais uma vez, e não tendo outra escolha, então o Kotaro retorna à floresta para encontrar a Kagari. E ele então reflete que durante todo esse tempo ele abandonou, traiu e matou seus amigos para protegê-la. Tudo isso tentando impedir o fim do mundo de outra forma, mas parecia inevitável. E a própria Kagari diz para ele que é tarde demais e que está tudo bem agora. Ela então elogia o protagonista
protagonista e pede que ele termine a sua última tarefa. E aí, para cumprir a sua promessa, o Kotaro então a apunhala no seu coração. E depois de desferir o golpe fatal, antes que ela desapareça, o Kotaro desmorona emocionalmente e a beija como um último adeus. E este último ato de amor e desespero dele acaba interrompendo a destruição da humanidade. E assim permite que os restos da humanidade sobrevivam e se recuperem após as consequências. E aí, vários anos depois, a gente vê que os membros do antigo clube de ocultismo se reúnem na floresta. E juntos eles desenham um monstro na forma humanoide do Kotaro. E depois disso, como se fosse natural, ele leva o grupo para visitar a lua. E lá ele se reúne com a outra versão de Kagari e os dois se abraçam em uma demonstração de amor. E bem, esse foi o recap de hoje de Hellwright, um anime que eu gosto muito e a habilidade do Kotaro acho que é uma das mais roubadas que tem. E como é com toda habilidade roubada, ela tem que ter um custo alto. E eu acho que o custo da habilidade dele é bem maneiro. O fato dele começar a se transformar em um monstro e ir perdendo a sua forma humana depois de abusar da habilidade é algo que eu gosto bastante. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do anime? Vocês gostaram? E bem, se você conseguiu me ouvir falar desse anime aqui por quase 20 minutos, eu acho que você gostou do jeito que eu resumo as coisas, né? E se você gostou, vamos fazer um trato? Eu te trago muito anime brabo e em troca você só me dá a sua inscrição, que é de graça. Assim todo mundo sai feliz dessa história, porque eu quero bater uma meta maneira de inscritos até o final do ano, eu conto com você pra isso. E bem, agora o Tio Bruce vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, obrigado por ser um otaku incrível, obrigado por estar sempre comigo, lembre-se que eu estou sempre com vocês e até o vídeo que vai sair amanhã, valeu? Tchau, tchau!